Sandy, de namoradinha do Brasil, a devassa, entrevista polêmica para Playboy e um show histórico que bateu recorde. Sandy provou por A mais B que é diva e hoje eu vou mostrar todos os motivos que provam isso. Uma coisa que a Sandy sempre fez foi se reinventar. Ela foi ousada, ela foi resiliente e foi sempre muito discreta com a vida dela. Sandy fez a diferença, ela é um fenômeno e isso a gente não pode negar, né? E eu fiz esse vídeo pensando em dar um presente para vocês, mas eu também ganhei esse presente ao conhecer mais aí a trajetória inspiradora e linda dela. Eu vou mostrar aqui em 5 passos como se transformar numa diva e o primeiro passo é ousadia. A Sandy, ela é extremamente perfeccionista. Ela inclusive contou no podcast que ela participou agora com a Giovanna Eubank e com a Fernanda Paes Leme que ela é extremamente perfeccionista, que ela teve até uma gastrite com 13 anos de idade por conta disso, por conta dessa pressão, dessa carga que ela sempre colocou nela mesma. E ela também falou que ela é super insegura, gente. Até hoje a Sandy tem as inseguranças dela, ela sobe ali no palco, a gente acha, né, que ela tá super confiante e tudo mais, mas por dentro ela tem a insegurança dela, ela tem os medos dela ali. Mostra que a gente como é gente. E ela contou inclusive um recente episódio aí, quem é que não viu Sandy cantando com Coldplay no Brasil? Ela foi convidada para um coquetel depois do show deles, ela conversou com o pai do Chris e quando ela conversou com o Chris, ela falou: "Quando você quiser cantar com uma cantora brasileira, tô aqui, tá?" E ele ouviu e no dia seguinte ele mandou uma mensagem para Sandy convidando para cantar no show dele. Era um domingo, ele falou: "Sandy, tá afim de cantar no meu show na segunda e na terça-feira?" Ela conta que quando ela recebeu a mensagem, ela se tremeu toda, a pressão caiu, ela começou a suar frio. Sandy, ela pediu um diazinho ali para ela se preparar, fazer as unhas, fazer uma preparação vocal e 2 dias depois que ela recebeu essa mensagem, ela subiu naquele palco, entregou tudo, gente. E é aquela história, né, gente? Tá com medo, vai com medo mesmo. Ela também cantou a música Vivo por Ela, uma música linda, com o tenor italiano Andrea Bocelli, famosíssimo, ele é ótimo. Entre várias artistas brasileiras, ela, menina ali, foi convidada por ele, arrebentou. Aquela música é linda, eu arrepio toda, eu acho incrível. E ela entregou, né? Como sempre. E não foi a única vez que ela cantou com Andrea Bocelli, eles cantaram 3 vezes juntos, sendo 2 delas Vivo por Ela e a terceira vez que ela cantou lá em 2012 foi a música Corcovado, gente, foi tão bonito, foi lá na gringa esse show, foi lindo. E ele ainda disse, abre aspas, quando fizemos juntos Vivo por Ela, notei uma menina cantando. Alguns anos depois, quando voltamos a trabalhar, encontrei uma artista madura e uma mulher ao mesmo tempo, elegante e encantadora. Vocês lembram das versões brasileiras que Sandy e Júnior gravaram de algumas músicas que estavam estouradas na época? E outras antigas também que eram muito famosas, como I'll Be There do Jackson's 5 ali, do Michael Jackson pequenininho. E ela também cantou a música inesquecível da Laura Pausini, né? Essa música é linda, que em italiano se fala Incancelable, e as duas cantaram essa música juntas no Domingão do Faustão também. E a Sandy só canta ao vivo, tá? Ela não faz playback, ela tá sempre botando aquele vozeirão pra fora. É aquela coisa, né? Quem sabe faz ao vivo. O passo 2 para ser uma diva, resiliência. A Sandy, ela sempre foi muito rotulada na vida dela, né? Sempre colocaram ela numa caixa ali como a perfeitinha, intocável. E ela não gostava muito disso. Ela disse na época, inclusive, que nunca foi a intenção dela ser um modelo para as meninas. Ela disse que com 14 anos a imprensa já estava em cima dela, perguntando quando que ia ser o primeiro beijo, se ela era virgem, se ela não era virgem. Gente,
E ela sempre se mantendo discreta. Ela inclusive conta que o primeiro namorado dela, ela não contou pra ninguém que estava namorando. Eles namoraram por mais de um ano e ela sempre falando, não, é amigo do meu irmão, não tem nada a ver, a gente só se dá bem. Durante a adolescência da Sandy, inclusive, a mídia e muita gente chamava ela de namoradinha do Brasil. E ela nunca aceitou muito bem esse título aí. Inclusive, ela disse o seguinte, abre aspas, não gosto dessa imagem inumana. Acham que não sou de verdade, que vivo em um mundo cor-de-rosa, trancada em casa e que tudo vem a mim. Ela contou que ela chegou a ser 14 capas de revista ao mesmo tempo, uma época. Lembra aquela época de ir na banca? Era uma delícia, né? Aquele monte de revista de fofoca, você não sabe qual você escolhe. Imagina 14 dessas revistas com a Sandy na capa. A Sandy também tentou carreira de apresentadora junto com o irmão na extinta TV Manchete. Eles tiveram um programa chamado Sandy Junior Show, que era um programa onde tinha convidado, música, entretenimento. Eles tentaram, não deu muito certo. Depois de um ano, o programa acabou. Eles voltaram para a música, que era o que eles sabiam fazer de melhor ali, mas tentou, foi uma experiência, aprendeu bastante, então valeu, né? E a Sandy também, uma época, tentou carreira internacional com o Júnior. Eles tentaram se expandir para a Europa, foram para o Japão fazer show, mas ela viu que também não era ali a hora, não era a pegada que ela queria naquele momento. Ela estava longe da família, estava longe dos amigos, muita pressão. Deve ter sido difícil, né? Você imagina? E a última da lista aqui de resiliência, de aprendizado, né? Foi quando a Sandy fez uma cena numa série da Globo, uma cena de afogamento ali, que ela considera a pior cena da carreira dela. Sabendo como a Sandy se cobra, ela é mega perfeccionista, isso deve ter ficado ali na cabeça dela um tempo, né? Ela se cobrando ali, ai, deveria ter feito desse jeito, deveria ter feito daquele jeito. Mas com certeza alguma coisa, algum aprendizado ela tirou disso tudo, né? O passo 3 para se tornar uma diva é determinação e muita disciplina. Para quem acompanhou a carreira da Sandy, sabe que ela começou, gente, lá atrás. Ela tinha 6 anos de idade, ou seja, 34 anos atrás, hoje ela tem 40. Ela e o Júnior, eles estavam prontos para estrelar na TV brasileira. Eles acompanhavam o pai Chororó, que, gente, ele é dono de um dos hinos do Brasil, Evidências, que ele canta ao lado de Chitãozinho, mas isso é um detalhe. E eles acompanhavam o pai ali nos programas e eles falavam, pai, tô pronto, quero cantar e não sei o quê. E foi aí que quando o Chitãozinho chegou pro apresentador do Som Brasil, aquele programa que era famoso na época, e falou que os sobrinhos dele cantavam. E foi aí que esse mesmo apresentador chamou Sandy Júnior para cantar e eles apresentaram muito fofinhos o Maria Chiquinha. A Sandy conta, inclusive, que inicialmente os pais eles não foram a favor dos dois começarem uma carreira tão cedo, tão novinhos, né? Muito difícil ali, você nem sabe o que está fazendo direito. E eles já sabiam o que eles queriam, falaram, não, a gente quer fazer, porque os pais eles estavam preocupados em eles terem ali uma infância, né? Brincar, sair, ter uma vida anônima, não tão exposta. Mas não era isso que eles queriam, então eles seguiram na carreira musical desde então. Isso me lembra a história, inclusive, da Larissa Manoela, quando ela começou e ela teve aquela conversa com a mãe dizendo, mãe, é isso que eu quero fazer. E eu falei sobre isso num vídeo totalmente dedicado à Larissa Manoela. Vai lá conferir, mas depois que acabar esse vídeo, beleza? E a Sandy, ela cresceu numa família de músicos, né? Então, desde pequena, ela já sabe o que é disciplina, dedicação. A música exige muita repetição. Então, ela teve isso desde sempre e se tornou o que ela se tornou. Ela conta, inclusive, que ela não tinha final de semana, não tinha essa história de dar rolê com a galera, de ir em festa de aniversário. E no meio desse caos, que eu acredito ter sido um caos organizado aí, né, pelo perfil da Sandy, ela ainda fez faculdade de letras.
pensa um monte de coisa acontecendo. É atriz, faz show, é compositora e ainda colocou uma faculdade no meio. Aos 26 anos, ela se formou nessa faculdade. É de aplaudir, né, gente? Em 2007, quando Sandy Júnior se separaram, ela queria voar, ela queria uma carreira solo, tomar as próprias decisões ali. Então, mais uma vez, Sandy estava mostrando, tinha pulso firme ali, estava tomando uma decisão na carreira dela, estava saindo da zona de conforto que era a dupla para se arriscar de novo. E ela mais uma vez ficou insegura, ela teve medo de não dar certo, era uma audiência completamente diferente, um público novo que não estava acostumado com essa Sandy aí, numa pegada mais MPB, bossa nova, jazz. Então ela teve que fazer um mergulho, né, interno ali para se conhecer novamente como artista, se descobrir como uma nova artista e o público receber aquilo. Deve ter sido super desafiador, mas de novo, né, gente? Ela foi com medo mesmo e deu muito certo. E por último, depois de tudo isso, ela ainda teve a ideia de se reunir com o Júnior para celebrar 30 anos de carreira. No total, a turnê Nossa História reuniu 120 milhões de reais, se tornando a maior turnê da história do Brasil. O passo 4 para se tornar uma diva é reinvenção. E foi aí que eles fizeram o álbum 4 Estações, que na minha humilde opinião foi o melhor trabalho de Sandy Júnior. Eles estavam mais maduros ali como profissionais, era nítido. Tiveram músicas épicas, 4 Estações é uma delas, e também teve a Lenda, gente. Quando eu canto essa música até hoje, eu canto com o pulmão assim explodindo, coração pá, pá, disparado, é uma emoção. Então, além de ser cantora, temos agora a Sandy compositora, e mesmo com todas as críticas negativas que ela recebeu de algumas canções ali que ela compôs, ela não parou, tá? E além de cantora, compositora, Sandy fez aulas de balé durante muito tempo. A gente não pode falar que Sandy é uma bailarina, mas, gente, o balé exige muita dedicação, muita disciplina e ela sempre seguiu para entender ali os movimentos do corpo, né? Como é que encaixava isso nas melodias das músicas dela. Como se não bastasse tudo isso, a Sandy ainda se jogou como atriz. Ela estreou no cinema ao lado de Renato Aragão, lenda da TV brasileira, em 97 no filme Noviço Rebelde. E também tiveram uma série na Rede Globo, Sandy Júnior. Não é muito original esse nome, mas a série foi muito legal. Foi uma série teen, uma série adolescente assim. Durou 4 temporadas e foi meio estilo malhação, sabe? Foi bem legal e foi onde revelou talentos na Globo também, como Fernanda Paes Leme, que é amiga da Sandy até hoje, e o Paulinho Vilhena, que era um super galã na época. Todas as meninas queriam Paulinho Vilhena e Sandy namorou com ele por um tempo ali. Sandy também foi protagonista da novela das 6 da Rede Globo, Estrela Guia, como a Cristal. Acho que ela não teve muita dificuldade ali, porque o perfil da Cristal era mais ou menos o perfil da Sandy, então praticamente ela estava interpretando ela mesma ali. Mas eu prefiro a Sandy como cantora, se for comparar como atriz. O que vocês acham? Ela também fez trilha de filme, inclusive filme da Disney. Lembram de Mulan? Filme lindo, muito fofo. E ela fez parte da trilha sonora. E também fez um filme de terror brasileiro, 3 músicas para esse filme, com Antônio Fagundes, chamado Quando Eu Era Vivo. Ela voltou para apresentadora, foi para GNT, onde ela fez Super Bonita. Ela participou de 6 episódios de Super Bonita ali. E também foi jurada de Superstars na Globo. Aí, gente, ela começou a fazer coisa inédita, atrás de coisa inédita. Foi garota propaganda da Devassa, cerveja. Foi um boom no Brasil. Todo mundo chocado, falando o que a Sandy tá fazendo, né? Porque
A Sandy sempre teve aquela imagem, como eu disse, intocável e de repente estava fazendo uma propaganda de uma marca de cerveja. Então foi assim uma estratégia de marketing sensacional da marca. E ela deu uma entrevista fatídica, polêmica para Playboy, onde ela expôs ali um lado, né, uns gostos particulares, vamos dizer assim. E a mídia começou a falar na época que ela estava fazendo isso para se desvencilhar, né, da imagem de boa moça, mas eu não acho isso. Eu acho que foi uma transição natural da Sandy menina para Sandy mulher. Ela estava de saco cheio desse estereótipo dela que colocaram em cima dela, né, e falou: "Me deixa, vou fazer aqui você eu mesma, vou falar o que eu tenho que falar. Aceita que dói menos." Inclusive, a Sandy já fez parte da lista das mais sexys do mundo da revista VIP. Vocês acham que foi uma estratégia ali dela de falar: "Ai, cansei dessa imagem, preciso mudar, preciso de algo mais radical, alguma coisa assim"? E ela fez isso como estratégia? Ou foi uma transição natural de Sandy na vida? O quinto e último passo: fazer a diferença. A Sandy, ela foi nossa primeira pop star, ela foi nossa Britney Spears brasileira, princesinha do pop. E ela sempre teve o estilo dela, um estilo muito único ali, mas mesmo assim foi inspiração para muitos artistas de hoje em dia com diferentes estilos musicais. Não era sobre o estilo que a Sandy cantava, o jeito que ela se portava. Era sobre ser uma gênia ali, usar o que ela tinha de melhor e se transformar na diva que ela se transformou. E muita gente gigante no mundo da música hoje se inspirou na Sandy. Ana Vitória, Dilcinho, Isa, Lecha, Luan Santana e Manu Gavassi. Inclusive a Manu, a gente consegue ver bastante similaridade aí com a Sandy, no estilo musical, na maneira de se portar, o jeito doce de se falar. Dá pra ver uma influência grande da Sandy nela. E lógico, né? A Sandy era popstar soberana da época, mas claro que depois vieram outras popstars aí, a Kelly Key, a Vanessa Camargo, que a mídia insistia em colocar como rival da Sandy. A mídia sempre faz isso. A Vanessa não foi diferente. Então aqui, gente, a gente já viu história de determinação, sucesso, ousadia, resiliência e reinvenção. O primeiro trabalho solo da Sandy foi o manuscrito, que inclusive o irmão dela, o Júnior, produziu. Então eles não se separaram completamente, porque Júnior estava ali em outra função. E o marido da Sandy, o Lucas, também ajudou na produção desse trabalho, que ganhou disco de platina, tá? O segundo álbum dela, chamado Sim, recebeu muitas críticas positivas e no final da turnê deste álbum, a Sandy, ela estava grávida de 8 meses já, então ela saiu da turnê, foi ter um nenê. Organizadíssima, né? Ela inclusive conta que o parto do nenê foi planejado, foi uma cesárea, pro Lucas, o pai, poder estar presente e não perder esse momento fofo. O álbum dela, Nós, Vós, Eles, ao vivo, já tá disponível no Spotify em várias plataformas musicais. E esse álbum, gente, ele é bafônico, ele conta com a participação de vários artistas. E ela tá fazendo uma Eurotour no momento, ela vai passar por várias cidades da Europa. Então acho que é por isso que agora ela tá aparecendo mais na mídia, na internet, pra fazer esse barulho. Mas vamos combinar, um barulho afinado, né? Vindo de Sandy, tem que ser barulho afinado. A Sandy, ela continuou sendo uma cantora pop, mas agora com um estilo mais refinado, mais sofisticado. Foi uma decisão que ela tomou comercialmente muito arriscada, porque, como eu disse, ela já estava na zona de conforto ali com o irmão, mas artisticamente foi muito acertada. E na verdade, gente, essa diva maravilhosa, ela inspirou a gente para fazer uma série de divas no sofá. E a gente começou com a Sandy, claro, que foi a diva que começou tudo isso, mas a gente vai trazer outras inspirações, outras divas aqui para vocês.
Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Beijo!